Graças a Deus, o podcast da Bahia chegou, o Bahia Flow, trazendo todas as informações hoje sobre mercado digital. É muito blogueiro, é muita gente na internet e hoje nós vamos conversar com um especialista nesse assunto. Ele é Giovanni Soeiro, especialista em gestão de marcas e comunicação estratégica para grandes empresas e personalidades. Ele é jornalista de formação, pai, jovem empreendedor com espírito inovador aflorado a cada ação. Soeiro carrega uma bagagem de experiências na Câmara de Vereadores de Salvador, no Esporte Clube Bahia, bora Bahia! Na TV Globo, onde cobriu grandes eventos como Copa das Confederações e Copa do Mundo. Mas foi na Taurus Grupo, empresa que ele fundou em 2014, que ele se notabilizou no mercado, se tornando uma referência nacional no segmento. Atendeu marcas como Samsung, YouTube, Google, FitDance, Bodytech, Ambev, Anderson Talisca e várias outras. Giovanni Soeiro, seja muito bem-vindo ao podcast Bahia Flow. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Que honra, que prazer. Você é um ícone da comunicação, uma referência para pessoas como eu, que sou de uma geração após a sua e precisava se espelhar em algumas pessoas. E eu, como filho também do Bahia Press, estagiei, foi o meu primeiro estágio na área de comunicação, de jornalismo. Me sinto muito honrado em estar aqui na sua frente, conversando, compartilhando conhecimento. Eu também fico muito feliz, assim, o Bahia Press também me acolheu muito bem. Eu acho que você passou por lá, você sabe, né? Como essas experiências fazem bem ao nosso currículo, aos nossos degraus, e não é à toa que você está onde você está hoje, né? Um profissional respeitado e que vai explicar um pouco mais para a gente desse mercado digital. Hoje em dia é tanta gente que é influencer, fulano de tal é blogueiro. Como é que é isso? O que é um engajamento? Como é esse mercado digital? Como é que faz para monetizar? Por onde a gente pode começar para esclarecer a quem está assistindo? Vamos lá, primeiro a gente precisa entender que existe uma economia, né? Na internet chama-se de Creators Economy. É uma economia que hoje tem como membros mais de 175 milhões de personalidades, mais de 175 milhões de contas ativando e gerando conhecimento, gerando conversa na internet. E isso é fortalecido por 4 braços, digamos assim. O primeiro braço é o braço da plataforma, a partir do momento que você tem a plataforma de comunicação. Então, temos diversas redes sociais, né, de comunicação. Quando você tem os criadores, e aí nós temos 175 milhões, só no Brasil, e é um número cada vez mais crescente. Quando nós temos as marcas interessadas, que são as marcas que fazem publicidade, entendem e valorizam a importância dessa cena, e a partir daí a gente tem um poder de compra e venda. Quando a gente tem esses 4 vieses, essas 4 verticais funcionando de maneira paralela, você tem uma economia. E aí, nos últimos 10 anos, foram movimentados mais de 30 bilhões de reais só no Brasil. Só no Só no Brasil, Brasil, né? O mais de Brasil 30 bi. A gente tem hoje um mercado que vale mais de 100 bi nessa cena. Então, é algo que realmente é muito relevante e que existe e requer um profissionalismo. E é nesse ponto que eu tenho mais trabalhado, né? Porque é um ambiente que exige de empreendedorismo, exige de formalizações, exige planejamento estratégico, existe de posicionamento, a necessidade de posicionamento. E aí a gente tem um ambiente que, por ser gratuito, né, por ser de fácil acesso para todo mundo, as redes sociais estão aí, você abre um Instagram, um Facebook, um TikTok gratuitamente, é, é livre, as pessoas têm esse fácil acesso e acaba, de alguma forma, se notabilizando, ganhando relevância na grande rede, só que nem sempre da forma correta, e eu falo da forma correta com o profissionalismo adequado. E aí, às vezes, cresce de maneira desordenada e isso aí gera problemas. Mas existem sim os bons cases. A Bahia e o Nordeste como um todo é um ambiente, é uma região que funciona como um caldeirão cultural no nosso país e que tem a criatividade como essência, né? Então, o nordestino, o baiano, por si só,
se fortalece muito nesse ambiente digital. E aí a gente tem grandes nomes que saem daqui, que saem da nossa região e ganham o mundo. E isso tudo, muitas vezes as pessoas fazem de forma orgânica, mas se você fizer de uma forma planejada, pode dar muito mais certo, não é, Soeiro? Exatamente. A gente prega que esse planejamento ele faça parte desde o início, justamente porque quando você vai de qualquer jeito, é como qualquer ambiente na vida, né? Quando você faz de qualquer jeito, quando você não se planeja, quando você deixa a vida levar ao bel prazer do universo, você acaba desconsiderando a ideia de perenidade. E aí chega um momento em que ou você vai entrar numa crise ou simplesmente você não vai saber mais como crescer. E aí a gente vê muita gente se questionando. Por que que eu não cresço? Por que meu número de seguidor só cai? Por que que os meus números não evoluem? É porque eu não consigo monetizar. Na maioria dos casos é por conta dessa falta de profissionalismo. É por conta dessa falta de planejamento. E aí a gente entra nesse viés de capacitação, de entendimento do cenário do mercado como um todo, para que você entenda os algoritmos, né, os tão famosos algoritmos, e você consiga tê-lo como um aliado e não como um agente de terror, como muita gente fala. O algoritmo do Instagram não presta, tô tomando o pau do algoritmo. Efetivamente é que você não sabe lidar com a máquina, né? Você não sabe lidar com um robô que te dá sinais, mas por falta de profissionalismo você não consegue interpretá-los. Tem um amigo meu que ele não quer rede social, porque não sei o quê, porque eu aprendi os algoritmos. Eu acho que ele teve uma experiência que não foi boa, e ele ficou frustrado, e ele não quer mais rede social. Mas, enfim, talvez ele não tenha aprendido isso tudo que você está falando aí. E as muitas pessoas que estão nos assistindo agora podem, inclusive, pegar isso para si. Vamos começar pelo início, né? O que é a primeira coisa que a pessoa deve pensar quando abriu a conta, quer ter muitos seguidores, quer engajar, quer monetizar? Como fazer? Primeira coisa que a gente sempre recomenda é um estudo de mercado dentro da sua linha de atuação. Aí tem gente que fala assim: ah, meu conteúdo sempre tem que ter eh, relevância intelectual. Nem sempre. Nem sempre vai ser necessário. Às vezes tem gente lá que só quer vender um corpo, né? Tem gente lá que só quer vender dancinha. Então, assim, é muito mais físico e visual do que intelectual. Mas o intelectual tem que estar por trás da estratégia daquilo ali. Então, você inicialmente fazendo uma análise de mercado para entender o que é que tem funcionando, né, quem está fazendo e que está dando certo, quem está fazendo e que está dando errado, para que você não entre numa linha de atuação em que você se posicione de maneira errada, né? E aí é importante que você olhe para o lado. O que que tem aqui? O que está funcionando bem na minha região, no meu país, né? E fora do país, quais são esses cases? Então a gente sempre faz análises baseadas em escalas, né? Local, regional, estadual, regional, nacional e mundial. E aí a gente vai atrás dessas referências para que você identifique a melhor forma de atuação. Sempre quando a gente chega para um cliente, seja ele de qualquer mercado, seja, se eu quiser trabalhar com Daniela Prata, eu vou fazer uma análise das comunicadoras que deram certo no ambiente digital. É básico. Dentro desse contexto, eu analiso por que que deu certo e por que que deu errado. Dani, tá aqui as referências, o que que você gosta, o que que você não gosta, como você pretende atuar, o que que você acha, como é que você se sente mais confortável. E aí entra, a gente fala de um tripé importantíssimo, que é o seguinte, é, identidade, você precisa saber quem você é. Ancestralidade, você precisa saber de onde você veio. E a outra base é paixão. O que que Massa. você gosta de fazer? Como que você atua? Então, quando você tem isso bem definido, você está pronto para lidar com o próximo. Quando você tem isso bem claro na sua mente para atuar no mercado, seja ele qual for, seja ele qual nicho for, você está pronto para conversar com o próximo e exercer influência diante do próximo. Então, quando você fala em influência, você começa a competir, por exemplo, com um professor. Você começa a competir com o pai e a mãe dentro de casa. Você está pronto para isso? Você quer isso de verdade? E quando você. O professor tem momento de crise, né? Tem aluno que é hater de professor. Sim, A gente tem briga de pai e mãe, com pai sim. e mãe em casa. Então, essas coisas acontecem. Tem gente que simplesmente se joga nesse universo sem ter a real noção do que pode acontecer. Então, de maneira bem direta, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa a ser feita é uma análise de mercado. Como é que está esse cenário? Como eu posso seguir? O que é que tem dado certo? O que é que tem dado errado? E aí é aquela famosa história de nada se cria, tudo se copia. Você pode criar uma coisa ou outra, ter
uma linha de atuação com autenticidade, que é o seu jeito, a sua cara, o seu bordão, ou graças a Deus, né? Todo mundo sabe na Bahia que quem fala isso é a Daniela Prata. Mas, efetivamente, o que ela faz, muitas pessoas também fazem. E aí, às vezes a gente faz isso de maneira inconsciente, mas de fato é uma forma de você se posicionar, de você penetrar nesse mercado digital. E o que é o engajamento? Engajamento nada mais é do que o retorno positivo dentro do que você deseja na plataforma. Então, se eu estou vendendo um produto no ambiente digital e uma pessoa compra, ela engajou com o meu produto. Se eu gero um conteúdo e eu peço que as pessoas comentem aqui embaixo e as pessoas comentam, essa pessoa está engajando. Se eu chego lá e gero um material, um Reels no Instagram, e falo assim, ó, compartilhe para a pessoa que você mais gosta, que precisa ter acesso à informação. Essa pessoa que compartilha, ela tá engajando com o seu conteúdo. Se você simplesmente fala assim, ó, curta, aproveite consuma esse conteúdo, tem vários views e tem vários likes, essa pessoa tá engajando. Então, engajamento nada mais é do que o retorno que você deseja, que você pede, que você solicita para o seu seguidor. Então, tem gente que fala assim, gerei um conteúdo muito massa, Giovanni. Fiz com audiovisual muito fera e não teve engajamento. Quando eu vou ver lá, qual era o seu objetivo? Às vezes a pessoa nem sabe qual é o objetivo dela quando ela gera o conteúdo. Ah, não sei o que eu... Então pronto, você precisa ser mais intencional. Essa é uma palavra que o ambiente digital tem falado muito, né? Tem exigido muito, intencionalidade. Às vezes você não tem intencionalidade, você não sabe o que você quer. Aí a culpa é do público ou do algoritmo. Terceirizam-se as responsabilidades. Então é importante que você seja intencional na produção de conteúdo para que você tenha um engajamento. E às vezes você gera um conteúdo muito legal e você tem lá 2 likes, 0 compartilhamento, 1 comentário. Aí você fala assim, por quê? Porque você não está fazendo a caminhada da maneira adequada. Às vezes você começou mal, às vezes você não engajou, não produziu um conteúdo e não trouxe seu público para o que você deseja no Story. Né? E aí o Story, por exemplo, tem a ferramenta de você mostrar um pouco do passo a passo, dos bastidores, de gerar ansiedade no seu público para aquela novidade que está por vir, para aquele conteúdo que está por vir. E às vezes você não movimenta isso, não fomenta isso dentro do seu público, e isso se reflete lá no conteúdo do feed. E aí você joga a responsa pro público, ou pro mercado, ou para, como seu amigo falou, não quero, desilude, né? E aí, efetivamente, assim, tem gente que não gosta de água. Eu acho que é informação. Tem gente que fala, não gosto de água, não bebo água. É por falta de informação. Você precisa ter acesso à informação do quão a água te faz importante, né? Do quão a água é importante para você. Tal qual a situação da rede social. Se você não tivesse informação e não souber lidar, e aí entra, mais uma vez, o profissionalismo. Tem gente que acha que vai chegar, vai postar e vai ter retorno. Não é assim. Não pode ser assim, como qualquer outra ferramenta. E aí eu sempre procuro explicar. Pense num outdoor. Você precisa pagar para estar ali. Né? É caro. Uma bissemana, como eles geralmente falam, né? 14 dias ali. Sim. É caro. É custoso. Aí você tem uma rede social que é de graça. Nada é de graça. Nada de graça. Efetivamente, ele tá te dando um tapete para você, vermelho, para você fazer publicidade do seu produto, que às vezes é a sua personalidade. Você é o produto, mas às vezes é uma marca. Ele te dá o tapete vermelho. Pode andar. Em algum momento ele vai puxar. Em algum momento ele vai travar. Para quê? Para que você pague por aquele espaço. Para que você dê dinheiro para ele. Para que você entenda assim, ó, eu não vou chegar aqui de maneira orgânica 100%. Eu não vou sair do ponto A ao ponto B de maneira orgânica 100%. Eu vou precisar fazer uma gestão de tráfego. Tipo impulsionar. Impulsionar é a gestão do tráfego. Você vai fazer um impulsionamento para chegar mais no seu público, para chegar de maneira assertiva. Então você quer falar com quem? Às vezes chega muita gente que... Aí, por exemplo, chega influenciadora para mim que quer comunicar com o público feminino. E aí posta foto de biquíni 4 vezes na semana. Veja, vai atrair público masculino também. Claro. Né? Se Certamente. você não começar a se comunicar de forma intencional e clara para esse público vai continuar e vai começar vai dar continuidade também na abordagem que aí não é a que você deseja. Independente de qual seja a abordagem. Tem mulher que gosta de ser assediada. Tem mulher que não gosta. Sim. Né? Tem mulher que se sente invadida. Tem mulher que encara como machismo, que dói nela, dói na pele. Às vezes vem
para uma linha mais histórica, né? Aí eu falo da ancestralidade, de onde ela veio, atrai traumas, né? Faz ela reviver. E aí eu preciso explicar para ela. Se você no seu story não falar meninas, você tá mostrando quando você fala Então, a meninas. legenda é É, fundamental. exatamente. Se você não falar isso, você vai continuar agindo e gerando conteúdo para um público que tá atrás do seu corpo. E tão somente. E Entendi. aí, a gente tenta, nessa geração de conteúdo, como é que eu posso chamar? Extrair o máximo e atrair o máximo do público que ela deseja, mas, além disso, repelir o público que ela não deseja. Então vai sair gente, mas tem que chegar gente, e vai chegar gente se você for intencional. E aí, a gestão de tráfego, às vezes não, na maioria das vezes, te leva para esse caminho. E aí, o que que você faz? Você impulsiona, você bota ali 50, 100, R$ 200 dentro do seu orçamento, se for possível, para aquele nicho que você está especificando na sua comunicação. Então, eu quero meninas de 20 a 40 anos ou de 20 a 30 anos que consomem vida fitness, que consomem nutrição, conteúdo de nutrição, e aí o algoritmo começa a ser seu aliado. Aí o algoritmo Entendi. começa a olhar para aquela pessoa relevante. E aí você vai ter na sua rede social gente que consome isso. Meu tio é seu fã. Meu Sim. xará, Giovanni Soeiro, seu fã. Ele me fala: você viu Daniela Prata? Você viu pra onde ela foi? Você viu que ela tá fora? Você viu que ela tá dentro? Ele consome a sua movimentação. Mas o seu fã, naturalmente, é alguém que te acompanha há muito tempo, que sabe da sua jornada, da época de televisão, de Aratu, de Record. Sim. Sim, o público recente, Dani, o menino que tá na faculdade hoje, que é sem ingresso na faculdade, ele não conhece Daniela Prata. É verdade. Ele não sabe quem é Daniela Prata. Então não adianta você se comunicar com esse público. Sim. Você tem que voltar a se comunicar com aquele público que já te consome, que já sabe quem é você. Sim, Que já sim. sabe, já conhece a sua jornada. E aí, quando você for voltar para sua realidade e querer atingir novos públicos, e aí é uma coisa que as marcas e as personalidades costumam pecar bastante. É você não trabalhar pensando em formação de novos públicos. Você precisa trabalhar com novo. Nasce gente o tempo todo, forma-se jornalistas o tempo todo, formam-se Sim, sim. formadores de opinião o tempo todo. Então, Daniela Prata tem que se preocupar sim com aquelas pessoas que estão ali. E aí você sai do universo online. Você precisa ter estratégia para isso. Como é que eu saio do universo? Porque às vezes no universo online só tem aquele público, só vai se comunicar comigo por enquanto, aquele público que está efetivamente dentro do meu rol, né? Dentro da minha história, que já me acompanha há algum tempo. Quem chega aqui vai chegar uns gatos pingados, mas não chega com larga escala. O que, que a gente faz? A gente começa a extrair e levar para o público uma estratégia offline. E Hum. aí, talvez, às vezes, a estratégia offline para você, por exemplo, pode ser palestras em Uhum. universidades. Você tem muito conteúdo, você tem muita história para contar, você é uma referência. Os professores vão validar isso, porque os professores são da geração que consumiram Daniela Prata a vida toda. Então, os professores conhecem a história de Daniela Prata, vão falar assim, ó, escutem essa pessoa, tem vazão e valorize o que ela tá dizendo, respeite o que ela tá dizendo. E a partir daí você começa a formar novos públicos. Aquela pessoa que tá ali na palestra, ela tá tirando foto. Ela tá tendo você como referência, aí ela vai começar a te seguir. E aí você começa a criar um público que é formador de opinião também no futuro, mas que é um público um pouco mais jovem. E aí, de Sim. repente, o algoritmo tá lá dizendo, é de graça. O algoritmo tá lá. Você vai em sites no Instagram, você vai nas métricas de cada rede social e tá lá dizendo que você, nos últimos 2 meses, teve um crescimento de X% de novos seguidores e que o seu público de idade tá, antigamente, nos últimos 90 dias, era de 30 a 40 anos e agora é de 24 a 40 anos. É sinal de que você pegou uma parcela, uma fatia de público ali que não existia na sua rede. Isso Entendo. passa por estratégia, passa por movimentação de mercado e, especialmente, passa por um entendimento de que o online, ele não vive desgrudado do offline. É preciso ter essa conexão. Então não adianta. Não adianta se você se faz de gente boa na rede social, com autenticidade, com gracinha. Oi, tudo bom? Meu nome é fulana de tal. E no offline você é grosseira, você é mal educada, você não para no trânsito para uma pessoa passar na faixa de pedestre, você é mal educado, você dá dedo no trânsito, você briga, você maltrata sua mãe e seu pai. O offline ele está ligeiramente, né, intrinsecamente ligado
com um ambiente online. É importante ter essa noção para você ter uma caminhada saudável nesse ambiente. Compreendo. Esse é Giovanni Soeiro dando uma aula pra gente aqui sobre, posso chamar de mercado digital? Total. Mercado digital, não é? Digital. A importância então, pelo que você está dizendo, eu sou super desorganizada. Sou super desorganizada na rede. Se eu vou na praia, eu tiro uma foto do mar, tomando banho de mar. Aí, se eu for, enfim, achar outro aqui na foca marinha nascendo, aí eu já vou lá, compartilho a foca marinha nascendo. Ao mesmo tempo, eu compartilho as coisas do trabalho. Essa mistura que se faz, porque tem gente que diz assim: ah, eu vou fazer um perfil profissional e um perfil pessoal. A gente tem realmente que dissociar as duas coisas ou a gente pode fazer tudo num perfil só? Depende do nicho. Tem nicho que não cabe. Tem nicho que é necessário essa separação. E às vezes é necessária a separação por causa da vida pessoal. Então é caso a caso. Às vezes a vida pessoal da pessoa é embalada. Às vezes a vida pessoal da pessoa é mostrando ela final de semana todo comendo água, no nosso bom baianês. Não é o E caso. de domingo pra segunda, na segunda-feira, fica 24 horas, né? Aí ela passa o final de semana todo em churrasco, em dança, em música, em balada, em bebida. E de repente ela é uma médica. Aí no dia seguinte, ela tá lá gerando conteúdo dentro do consultório. Isso choca. Não tem a ver realmente. A vida pessoal dela compete a ela, né? O que é certo, o que é errado, também é algo que compete a ela, né? O que acontece é que isso interfere. O paciente dela tá acompanhando ela, a vida dela. Sim. E aí, muitas vezes, ela vai dizer assim, eu sou nutricionista, eu tenho uma alimentação ruim. Como é que você vai conseguir influenciar uma pessoa, né, que sempre tá mostrando que você passa o final de semana todo comendo bobagem? Então, assim, é importante, de fato, que você tenha uma preocupação, né, robusta nesse sentido, de conseguir se comunicar de forma verdadeira com o seu público. E aí essa questão da separação, ela varia, né? Tem situações que são positivas e tem situações da vida pessoal, especialmente, que é negativa. E aí, quando você fala de variação de conteúdo, tipo de conteúdo, né? Então, em algum momento eu sou jornalista, em algum momento eu tô mostrando que eu tô num podcast, tô gravando uma entrevista com alguém relevante, com alguém importante, tô fazendo uma chamada no meu próximo programa, só que daqui a pouco eu vi uma baleia no Porto da Barra encalhada. Aí você vai lá e publica. Bem assim. Assim, Desse jeito. desse jeito. É importante levar em consideração que essa confusão, que essa variação pode gerar uma confusão na cabeça do seu seguidor. Só que assim, você enquanto jornalista, enquanto formador de opinião, enquanto veículo de comunicação, você precisa levar a baleia como dentro desse contexto. Então, se você quer formar opinião, se você quer falar da baleia, gere um conteúdo que te posicione como formador de opinião. E não como, de repente, uma militante ambiental. Entendo. Se você se posiciona o dia inteiro como jornalista, como formador de opinião, e no meio desse discurso você é uma militante ambiental, aí gera confusão. Entendo. Aí o seu seguidor vai falar assim, não, como militante ambiental, eu prefiro seguir fulano de tal. Que fulano de tal, sim, vive todo santo dia as causas ambientais. Aí a importância da legenda, né? Isso. Também. O que eu costumo prezar é para um conteúdo coeso. Lembra na época da nossa redação de vestibular? Sim. Tinha lá a ideia de coesão textual. A gente precisa pensar na coesão de produção de conteúdo. Sim, sim. E aí tem gente que não tem coesão, e você brigar com quem não tem coesão é complicado. E aí eu vou citar gente que não tem coesão. Carlinhos Maia. Eu vou citar infinitos artistas. Mas o artista, ele já atrai por si só o lifestyle. Uhum. Ele já gera um conteúdo de lifestyle por natureza. E o lifestyle é tudo. É o ovo que ele come na hora do café da manhã. Depois é uma reunião de negócio. Depois é o trânsito engarrafado. Depois é o filho quando chega em casa brigando, vai buscar na escola. E aí, essa maluquice, as pessoas já entendem isso. E quando a gente que ainda tá nesse processo, especialmente os micro e nano influenciadores, e aí eu preciso identificar, o nano influenciador é aquele que tem até 10 mil e o micro até 50 mil seguidores.
Essa fatia de influenciador, quando não está bem definido e precisa ter esse público bem definido, gera confusão. Então é importante que você, geralmente eu sugiro, gere conteúdo por dia com um tema, com uma temática. Quantos posts por dia? Eu sou da época da enciclopédia. Abafa o caso. Abafa o Da caso. Barça, da Barça? Aí, ó, Davi tá rindo ali, que Davi tem 18 anos, ele já nasceu com o celular na mão, esse menino. Tá entendendo? A nasceu enciclopédia Delta conectado. Larousse. Não existia nem telefone celular, só existia telefone fixo e só tinha quem tinha dinheiro, soeiro. Exatamente. Só tinha quem tinha muito dinheiro para comprar. Então, eu não aguento ver nada que eu saio postando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até eu acho que postei demais. Qual é o número de posts que uma pessoa pode fazer numa rede social, por exemplo? Mais uma resposta que pode parecer solta ou até leviana, mas que, de fato, e para mim esse é o grande diferencial do nosso trabalho, é algo personalizado. É algo que precisa ser analisado caso a caso. E aí você tem essa resposta. Às vezes você não sabe analisar. E você tem essa resposta na sua própria ferramenta. Quando você vai lá em Insights, você começa a ter o retorno. Você precisa analisar. Hoje, o marketing 5.0 ele fala da horizontalidade da comunicação. E a horizontalidade é o quê? É aquela comunicação que todo mundo está no mesmo nível. Antigamente você passava na paralela e via um compra e batom. Você comprava ou não comprava o batom, não era Sim, isso? sim, sim. Hoje você compra, se você gostar, você vai emitir sua opinião. Se você não gostar, você pode ir atrás da marca na rede social, vai lá na Garoto e senta o pau na marca. Não é assim que acontece? É. Você tá no mesmo nível de comunicação e a marca te responde de imediato. A Nubank responde de imediato quando tem um problema. Geralmente, às vezes tem variações nesse tempo de resposta, mas geralmente é muito rápido essa resposta. Antigamente você nem tinha essa possibilidade. Então você tem a comunicação horizontalizada e você tem a análise de dados. Os dados hoje são ouro dentro do mercado. E muitas vezes as marcas potencializam a verba que ela tem através da influência digital, porque o influencer ele tem dado para oferecer. Então eu tenho quantos CPFs nas minhas redes sociais? Quantos CPFs ativos? Quantos CPFs que consomem o público, o universo fitness? Aí a partir daí a marca fala assim, pô, eu tenho uma marca de barrinha de cereal. Se Daniela Prata tem um público que consome o universo fitness grande, eu vou investir nela. E aí você precisa ter esse dado. Para atrair a publicidade. Exatamente, para atrair a publicidade. Essa análise de dados é essencial. Então, se você não consegue analisar o dado, já tem aí um problema. E aí, a partir daí, você vai saber se 10 stories funciona. A partir de agora, eu vou fazer 5 stories. Por quê? O que a rede social te deu de retorno que não tá funcionando a quantidade de stories? Aí você precisa testar. É um ambiente de contínuo testamento. Né? Você fica ali, ó, testando, justamente para que você consiga analisar, consiga ter retorno da plataforma. Compreendo. E aí a plataforma vai te dizer, se você postar 10 stories, você tá tendo... Que tipo de história é esse? Tem engajamento? Tem um clique na tela? Tem um sim ou não? Tem uma enquete? Tem a barrinha de intensidade? As pessoas estão respondendo? Ou a galera, toda vez que eu boto enquete, a galera responde e eu tenho uma média de 120 respostas. Pensa aí, 120 respostas numa sala. É gente pra caramba, né? Às vezes a gente tá acostumado com os milhões de Carlinhos Maia, de Tiro Lipa, de Wesley Safadão. Mas quando você traz pro seu universo 120 pessoas comprando um produto seu a R$ 200, ó, é uma grana boa. Bastante. É uma grana que às vezes paga um salário bacana. Se você Com tiver isso, certeza. aí você começa a analisar. Pô, mas só tem 4 pessoas respondendo a enquete. Então eu vou tirar um pouco da quantidade de story e vou trazer, mas às vezes não é a quantidade, às vezes é a qualidade. Às vezes você tem mais stories explicando um pouco mais sobre o conteúdo, garantindo profundidade sobre aquele conteúdo, sobre aquele produto que você está falando, sobre aquele momento que você está vivendo. E quando você garante a profundidade, a pessoa começa a entender um pouco mais e ela fica envolvida naquela história. Eu vou te falar uma coisa que geralmente eu falo, que é o seguinte. O brasileiro, por si só, a gente estava conversando nos bastidores, você falou, o Brasil é muito forte nesse ambiente da influência digital.
O brasileiro, ele historicamente, é mundialmente reconhecido como um produtor e consumidor de novelas. Não é isso? É. Aí eu sempre me perguntei, o quão óbvio era que esse marketing de influência, que essa influência digital daria certo em nosso país. Porque se a gente consome e sabe fazer novela com tanta qualidade, né? Por que não a gente não iria consumir e a gente não iria fazer novela da vida real? Claro, pra mim era muito óbvio que isso aconteceria. Então o brasileiro é fofoqueiro por natureza. O brasileiro gosta da vida dos outros, Isso é né? A verdade. gente consome a ficção na maioria dos casos da É novela. verdade. Aí você fica ali na novela assistindo, e aí você desliga a novela, você começa a especular. Eu sou uma noveleira de Olha aí. plantão. Ave Maria, quem quiser que se interfira na minha novela. Acabou o Big Brother. É. O que é que se fala do Big Brother hoje? Que Mani e Davi, Mani e Davi, Mani e Davi é novela da vida real. O brasileiro gosta disso. E subiram, estão com milhões de Milhões. seguidores E já. aí tem gente que prefere um lado, tem gente que prefere o outro. É vida real. Então, a marca, ela tá atenta a isso. E se você comunica a vida real de uma forma saudável, de uma forma correta, de uma forma que seja interessante para a marca, que você capte os dados do seu seguidor, que você se comunique de maneira orgânica com o seu seguidor, que você de fato exerça influência sobre o seu seguidor, a marca vai ter interesse. E aí é que você começa a perceber que tem gente mudando de vida no ambiente digital. É isso, é isso. Como monetizar? Como monetizar? Porque eu fico vendo pessoas ficando ricas, ricas, realmente mudando de vida. E não é pouco rica, não. Eu vejo aquela GK mesmo, né? GK, Jéssica Caiane, ela tem. Isso. É dinheiro que não acaba mais e tantas outras. Essa foi a que me veio à cabeça agora. E eu fico pensando, digo, nossa senhora, como é que eles fazem isso, gente? Como monetizar, Soeiro? Tenho tudo um pouco disso que eu falei até aqui. A gente passa por um processo de entendimento de mercado. Você precisa saber. Isso aí eu tô falando de pessoas óbvias, né? De gente de mercado que a gente pense minimamente uma construção, né? Passa por um processo de análise de dados para que você interprete o seu público e atenda às dores do seu público. Efetivamente, é um empreendedorismo esse ambiente de influência digital. E como todo bom empreendedor, você precisa entender que você está sanando uma dor do público. E às vezes nem sempre a dor do público é uma dor útil. E aí o que eu vou dizer? Quando eu falo que o brasileiro é fofoqueiro, eu estou falando de utilidade. Vida dos outros mesmo. Né? Vida dos outros. E aí a vida dos outros importa. Às vezes é futilidade, às vezes é só uma dancinha, né? O TikTok ganhou muita força no Brasil com o negocinho da dancinha de 15 segundos. O mercado da música tem se adaptado a essa cena, porque tem muita gente ali consumindo, os refrões estão cada vez mais rápidos das músicas. As músicas estão cada vez mais dançantes. Os artistas que tinham letras mais complexas passaram a ter músicas cada vez mais rasas, porque quem consome aquele público, quem consome aquela música é um público que gosta de velocidade, de perenidade, de transpessoalidade, né? E aí você começa a ter uma linha de produção que vai para além daquela tradicional produção que a gente via nos anos 90, nos anos 80. Porque você começa a se comunicar com públicos diferentes. Então, efetivamente, a monetização, ela passa por essa análise de dados. Ela passa por um atendimento a uma dor de determinado público. Então, se você não entende o seu público, dificilmente você vai Isso monetizar. tudo está aqui nas ferramentas do Instagram. Basta saber traduzir, não de é graça, verdade? é de graça. Olha a bagunça do meu, vou lhe mostrar. Tome aí, olhe. Olhe que maravilha. Mexa aí pra você ver. Ou tudo que não, eu acho que ele vai dizer tudo que não pode. Ó, Tudo que não deve. @Pratilda. Pratilda. Isso. Daniela Prata Martinez. Então, quem te procurar como Daniela Prata vai te encontrar. Apesar do nome do @, ser Pratilda, né? Porque é como eu me chamo. Como É meu apelido, eu mesmo. Exatamente. Mas quem te procurar vai te encontrar, né? Porque o seu nome de baixo aqui tá Daniela Prata. Sim. Então, isso aí não vai ser um problema o seu @. Eu tô vindo aqui nos insights. E nesses insights, nós temos alguns dados importantes. Que
Vou analisar os últimos 30 dias, tá? Nos últimos 30 dias, período em que a rádio passou a comunicar um pouco mais sobre você, não é isso? Sim. Que nos últimos 30 dias que você passou a divulgar um pouco mais o Bahia Flow e você voltou à cena, você teve um crescimento de 82% do seu público. Isso tudo está aí? Uau! Tá vendo como é importante Você- conversar com quem entende do melhor, assunto? melhor dizendo, corrigindo, você teve 82% de contas alcançadas. Você foi para mais pessoas, você esteve nas mãos de mais pessoas. Você teve 17% a mais de crescimento de contas com engajamento. Ou seja, o conteúdo que você está gerando está dando certo. A gente precisa entender como melhorar, como dar continuidade, como continuar analisando os testes. E você teve um crescimento de 3,3% do número de seguidores. Contas alcançadas, você teve mais de 110 mil pessoas. É 110 mil bastante, pessoas. né? Isso aqui é um número mais relevante ainda. São 400 mil impressões nas suas redes sociais nos últimos 30 dias. Isso é bom? É excelente. Pense, Uhul! 400 mil pessoas. Se cada pessoa Uhul! dessa te doasse R$1, Ave Maria, era 400 mil reais. Esse é o racional do digital. Sim. E aí quem tem inteligência para isso, transforma esse número em negócio, e aí o negócio não dá para parar. Porque tem gente Entendo. esperando. Se você entender o seu público e você começa a sanar a dor do público, se você consegue monetizar, que você consegue tornar aquilo ali um negócio, você não precisa fazer dancinha de TikTok porque você não Sim. gosta. Você não precisa ficar mostrando o biquíni fio dental, que muitas vezes é apelativo, mas atrai seguidor. Você não precisa ir pro OnlyFans, não entendendo que isso é condenável, cada um tem a sua escolha. Mas a mulher que não quer, ela não precisa ir pro OnlyFans. Não é só no OnlyFans que dá dinheiro, né? Vendendo conteúdo adulto. Então você tem aqui... E outra coisa relevante, das 110 mil contas que você alcançou, 79,6% é de não seguidor. Foi um aumento de 133% em relação aos 30 dias anteriores. Ou seja, se você tem 79 mil pessoas que não são da sua rede consumindo o seu conteúdo, a sua chance de crescimento é grande. E aí, se você retém esse seguidor que chega... Porque aí geralmente é o seguinte, eu que sou seu seguidor, você tá gerando conteúdo relevante pra mim. Eu que sou seu seguidor, compartilho com você. Compartilho com minha mãe. Aí minha mãe que não é sua seguidora, aí ela consome aquele conteúdo. O que é importante você pensar? Se eu tô chegando, eu cheguei pra 110 mil pessoas, quase 80% desse número não é meu seguidor. Eu tenho que reter esse público. Como é que eu retenho esse público? Isso. Tendo conteúdo de qualidade, de relevância. Entendo. Aí essa pessoa, minha mãe, que não te segue, vai chegar lá e vai clicar no seu perfil. Quando ela clicar no seu perfil, tem um que lá? Se tiver baleia, alimentação, comunicação, rádio, festa, farra, rala tcheca no chão, vai gerar confusão. Mas se você é do nicho de rala tcheca no chão e quando chegar lá só tem rala tcheca no chão, a pessoa que consome rala tcheca no chão vai chegar e vai ficar. Entendo. Mas se for de empreendedorismo, chegar lá e tiver empreendedorismo, ela chega e fica. Entendo. Entendeu? Independentemente do produto. E a partir daí você começa. Aí você começa a ter o entendimento desse público. Quando você começa a falar pra esse público, quem não é, sai. E aí isso muitas vezes assusta. Mas é bom. A importância do não nas nossas vidas. Não quero você aqui. Em outras linhas, você tá dizendo isso. Não quero que você continue aqui. Saia. Sim. Sai, mas chega. Chega quem consome. Quem gosta do conteúdo de Daniela Prata. Então você precisa fazer essas análises. Então a gente tem aqui, os números estão aqui, na sua frente. Entendo. É só fazer análise e começar a ter interpretação do que tá dando certo e o que não tá dando certo. Aqui tem os números dos stories, contas com engajamento. Então você teve interações com seu Rios. São 26 mil interações. É pouco. Em relação ao número de contas alcançadas. Mas é relativamente bom. Se você alcançou 400 mil, 10% é 40 mil, 5% é mais de 20, você teve 26 mil. Então você teve mais de 5%. É excelente esse número. É excelente, 5%. Porque se você vende um produto a R$100 e você alcança 400 mil pessoas e 5% consome isso aí,
Você tem um bom Soeiro, salário. como é que as pessoas lhe acham, hein? Que eu acho que vai ter muita gente que vai lhe procurar. Você faz O isso, dinheiro tá na mesa, gente. você Assim, é, faz. é importante entender isso. O dinheiro está na mesa. Não pega quem não quer, ou não pega quem não tem acesso à informação. Como eu disse, tem gente que não gosta de água. É, Essa é a é. realidade. Então, não gosta por falta de informação, por não entender a importância que a água tem nas nossas vidas. Eu costumo dizer no meu trabalho que eu sou igual a um carro, né? Eu sou igual a um carro, como com jornalismo. Se você me pedir para fazer de um jeito, eu posso fazer. Se você me pedir para fazer de outro jeito, eu também posso fazer. Então, tipo, você passa a marcha e eu vou seguir na marcha que você passar. Perfeito. Entendeu? E nesse caso, como você está falando, você é como um direcionador, um orientador, é quem está passando essa marcha aí para que a pessoa dirija esse veículo, digamos assim, para o lugar mais ideal, não é? Como é que Perfeito. as pessoas lhe acham? Você dá essas consultorias, você faz isso para que as pessoas possam melhorar suas redes sociais ou melhorar seus engajamentos, enfim, fazer disso até mesmo um meio de vida. Pronto. A gente tem. Eu tenho 3 situações que funcionam. A primeira situação é a mentoria e a consultoria, né, que a gente oferece. Isso aí é escasso pra caramba. Eu tenho espaço na minha agenda para 6 mentorados só. E essa mentoria são encontros semanais que eu tenho. E essa mentoria ela dura 3 meses. Eu elevo o nível desse mentorado em 12 níveis. Em 12 status. Então a gente fala ali de entendimento da sua própria persona, que às vezes a pessoa não sabe quem é, né? É, eu levo a produção de conteúdo, a gente faz análise, a gente fala de ações sociais, a gente fala de pertencimento a uma comunidade. A que comunidade você pertence? Você é um líder de comunidade? Então, que comunidade é essa? E como você se relaciona com o seu público? A gente faz tecnologia e inovação, enfim, isso aí, de 3 em 3 meses eu abro novas turmas, porque eu Hum. termino uma turma, só são 6, eu não tenho mais agenda para isso, eu tenho esses encontros, e a partir daí eu abro uma nova turma. Então, essa mentoria, ela é um pouco mais escassa. Eu tenho o conteúdo de curso, então a gente tem essa mesma mentoria formada em curso, né? E aí a diferença é, eu tenho, a mentoria eu tenho um contato direto com a personalidade, né? Com a marca, com o cliente. E o curso tá lá gravado, você assiste e tem acesso a essas informações todas que eu tô passando aqui, a todos Excelente. esses mecanismos, a todas essas ferramentas que eu tenho praticado no meu dia a dia, de maneira digital, de maneira eterna. E aí a pessoa compra esse curso, eh, que é relativamente barato, né? Assim, são 10 vezes de R$ 47,90, ou seja, R$ 50 Excelente. no mês. Você tem acesso a isso e Excelente. passa a ter informações sempre atualizadas. E aí eu faço aulas com outras personas, né? Com outros líderes de mercado. E a gente começa a trocar ideia e você começa a ter insights para o seu negócio. Então, essa é uma outra possibilidade. E tem a possibilidade de contratação da nossa agência, que aí é o meu time, com a minha expertise, com o meu direcionamento diário para o atendimento à rede social. Graças a Deus, isso está muito bem estabelecido no mercado. Graças a Deus, a gente atende grandes empresas, a gente atende grandes marcas trabalhando sob essa perspectiva. E é importantíssimo que a gente leve sempre em consideração. Tem muito conteúdo gratuito e esse conteúdo gratuito está na minha rede social. Eu passo esses insights, eu faço essas análises. Então, quando você for lá, @Giovanni Soeiro, Giovanni com J. Giovanni com J, Jiovani, é o Giovanni Barreirense, é de Barreiras, né? Essa é a origem desse nome. E Soeiro, Soeiro, Giovanni Soeiro. Lá tem muito conteúdo, tem muita análise que a gente faz sobre a cena como um todo, sobre assuntos relevantes, sobre formas de monetização, sobre posicionamento nas mídias para qualquer tipo de empreendedor. E existem diversos cursos paralelos que eu faço, curso para Sebrae, que eu dou aula em universidade. Então, isso tudo é uma forma que eu tenho de retribuir o conhecimento que eu adquiri para a sociedade. Eu entendo que conhecimento precisa ser repassado e é uma forma que eu tenho de somar com a jornada de muitas e muitas pessoas, de milhares de famílias, né? São 15 anos de jornada até aqui. Repito, comecei no Bahia Press, foi meu primeiro estágio na área, com muita ousadia. Daqui a pouco a gente fala disso, é importante. Lembre de perguntar, porque para mim é relevante eu falar isso. Sou muito grato por tudo, então quero realmente falar. Mas efetivamente eu tenho um leque
de opções, né, para oferecer o conteúdo à sociedade. Eu tenho essa possibilidade de entregar para a sociedade um conteúdo relevante e transformador. A nossa ideia é exatamente essa: transformar a vida das pessoas através do que ela mais sabe fazer. Você falou aí de adaptações, e é essa a palavra que eu sempre falo, assim, adaptabilidade. Eu me adapto a uma realidade de cada cliente. Você sabe mais da sua profissão muito mais do que eu. Essa figura rara aqui É Vilásio é Vilásio Júnior. Júnior, que foi jurado do Prêmio Taurus, grupo de imprensa, que a gente promoveu há alguns anos atrás. Ele sabe muito mais da rotina do que ele. Davi sabe muito mais do que Giovanni da função dele ali. Júnior, que é o nosso cinegrafista, está aqui, ele sabe muito mais. Só que eu tô nesse mercado estudando e analisando todas as ferramentas disponíveis, todas as possibilidades de crescimento disponíveis, e a partir daí eu consigo ajudar qualquer pessoa. E a adaptabilidade é uma característica que em qualquer negócio ele é um diferencial. Se eu consigo me adaptar para realizar o seu anseio, para realizar o seu desejo e para fortalecer o negócio de Júnior da mesma forma, com o mesmo ímpeto, com o mesmo tesão técnico, com certeza eu vou conseguir abranger um público maior de público, eu vou conseguir um público maior de seguidores, na verdade. E aí a gente se torna cada vez mais relevante dentro do nosso mercado. Isso inclui o YouTube? O YouTube, porque tem diferença, né? Tem Sim, diferença cada entre plataforma. uma rede, uma plataforma e outra. A gente falou aqui especificamente de Instagram, que é uma das mais Sim. populares, né? O YouTube é uma das plataformas que mais monetizam. E aí também tem as características específicas, né, da plataforma. Então é importante entender. O TikTok tem plataformas, o Kawaii tem suas características, tal qual o TikTok, tal qual. Então o X, né, que é o antigo Twitter, também tem suas características e realmente precisa entender para conseguir se posicionar ali dentro. E aí eu vou te dar exemplos clássicos, assim. O conteúdo que eu faço da análise de Mani e Davi gera 10 minutos. Esses 10 minutos, eles cabem perfeitamente no YouTube, mas não cabem perfeitamente no Instagram. Isso. Eu tenho que tirar vários cortes e desses cortes eu gero o conteúdo no Instagram. E aí entra a importância que no mercado publicitário, né, fala muito em inglês, fala omnichannel, né, que é multicanais, multiplataformas, você se comunicar em multiplataformas. Então, eu pego aquele corte do YouTube, onde está a maioria do meu público, do Instagram, onde está a maioria do meu público, e levo esse público pro YouTube. E aí você começa a ter seguidor lá também. Tem gente que só consome YouTube, que não consegue consumir Instagram, porque é muita informação. YouTube é um pouco mais direcionado ao seu desejo de mercado, ao seu consumo diário. Então, é importantíssimo que você entenda que, na prática, cada plataforma tem a sua especificidade. Vou voltar à analogia do outdoor. A forma de se comunicar, de monetização, de compra e venda do outdoor é uma. Daquele painel de LED que fica bonitão no meio da cidade, no meio do engarrafamento, é outra plataforma de comunicação. É preciso entender de fato como que você se comunica e como que você vai lidar com aquele meio, né, de comunicação. Entendo, mas é muito rico, não é? É rico. É um mundo de informações, é como a internet, é um mundo à nossa frente. E esse trabalho que Giovanni Soeiro faz é fundamental para que a gente compreenda, porque eu, por exemplo, eu sou de outra geração, eu sou da época da enciclopédia, abafa o caso, Daniela. Mas, enfim, tem coisas que eu realmente não domino. Essa análise que ele fez agora dos dados, né? Você precisa entender, aprender, aprimorar e se gosta disso, se quer. Hoje em dia, o mercado digital, eu acho que é o mercado do futuro. É o presente presente e futuro. Exatamente. exato. Existem, há um tempo atrás, Bill Gates falou assim, as próximas 10 maiores profissões do mundo não existem ainda. Então, assim, essa função que eu fiz com você aqui agora, tem profissional específico para isso. Chama-se BI, que é Business Intelligence. Esse profissional de BI ele vai ser valorizadíssimo. Em Goiânia, na Universidade Federal lá de Goiás, formou a primeira turma especialista em inteligência artificial. Todos os 12 formados saíram ganhando na casa entre 100 e 350 mil reais em grandes marcas. Engenheiros de inteligência artificial. Há 3 anos atrás não existia isso. Não existia essa conversa. É uma realidade.
E quem não se atentar para essa realidade vai ser ultrapassado, vai ser engolido pela modernidade. Os novinhos vão tomar conta do mercado. Bom mesmo. Então não é só rede social. Você é influencer lá na minha empresa, a pessoa fala assim, eu sou social media, senta aqui. Analisa esse dado aí pra mim. Ela não sabe analisar o dado, ela não tá capaz de transformar a vida de Daniela Prata. É porque muita gente, eu sou influenciador, eu sou blogueiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Exatamente. Será que é mesmo? Então você tem que ter todo um domínio da informação para que você seja aquilo que você está dizendo ser, né? Exatamente. Um bom advogado, ele só é um bom advogado porque ele consegue fazer uma petição? Não. Se ele chegar lá na frente do advogado, do juiz e não conseguir ter uma boa oratória para convencê-lo de que a tese dele é a correta, ele é considerado bom advogado? Não é. Ele precisa de um conjunto de valores e de qualidades, né, dentro da função dele, senão ele não vai ser considerado bom advogado, tal qual o gestor de mídias sociais, tal qual o analista de dados, né, das redes sociais, o engenheiro de inteligência artificial. Se você não estiver pronto, e nós que estamos do lado de cá gerando outro tipo de valor para a comunidade, né, não é porque Daniela Prata não precisa, não é uma engenheira de inteligência artificial que ela tem que ignorar essa ferramenta. É uma ferramenta Não. importantíssima, pelo contrário. Você tem que. Você não pode ser. Você não precisa ser, de repente, um especialista, mas tem que saber lidar. Eu não sou motorista de Uber, mas eu preciso saber dirigir, porque é uma coisa que me ajuda, Claro. né? Eu não sou motorista profissional, mas eu preciso saber dirigir. Eu não sou nutricionista, mas eu preciso estudar sobre o mínimo e o básico da boa alimentação para me manter bem, para eu conseguir trabalhar. Então, todas as ferramentas estão aí à nossa disposição e tem gente que ignora, tem gente que diz que não gosta, que não quer, que vai ser ultrapassado. E aí começa a se questionar e começa a negar a potencialidade do outro que usou da ferramenta para crescer na vida. Que se apropriou daquilo ali de maneira efetiva para conseguir virar a chave dentro do seu negócio. E aí não é a culpa do outro, a culpa é sua. Olha para dentro. Pois é, e olha para Giovanni Soeiro, que tem toda uma equipe, tem todo um trabalho. Ele é especialista em gestão de marcas, trabalha com grandes empresas. Eu só tenho a agradecer. E qual é a mensagem que você deixa para os nossos... De YouTube é telespectador? Perfeito? É telespectador também, né? É tela. Às vezes tá assistindo na tela, né? Tá na tela, Na é tela da telespectador. televisão, exatamente. Mas a gente pode tratar como internauta, de repente, né? É Também. internauta, boa. Internauta é um. Super Gêmeos, ativar a forma de informação. Tá vendo aí? A mensagem é considerar sempre que a gente está falando com seres humanos. Muitas vezes as plataformas elas são trabalhadas por meio de robôs, mas do outro lado sempre tem um ser humano querendo, precisando da sua informação e da sua comunicação. Então, como base da nossa sociedade, existem corações, existem neurônios, existem traumas, existem sonhos, e que se você souber explorar isso, no bom sentido, claro, você vai conseguir se tornar relevante. E aí a relevância é que te garante alcance maior, engajamento maior, e aí possivelmente vendas para que você consiga atrair não só os seguidores, mas marcas e os agentes de mercado que financiam esse ecossistema todo. Pois é, e na rede você encontra ele, Giovanni com J, Giovanni Soeiro. Aí você pode buscar o contato, se você quiser falar, se você quiser acessar a sua marca, você mesmo, esclarecer, ter um bate-papo como esse aqui, mas pessoalmente para você, fique muito à vontade. Não é à toa que a gente trouxe ele aqui, esse grande especialista. Muito obrigada pela participação aqui no Bahia Flow. Riquíssimas suas informações, ficaria horas falando, mas vem aí o nosso próximo entrevistado, viu? Muito obrigada, Giovanni. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado, César, por tudo que já fez por mim, foi numa panfletagem do Bahia Press na porta da faculdade que eu pedi para ele me contratar, tinha lá dúvidas e sugestões. Ele é maravilhoso. Eu mandei sugestão, me contrate, e aí ele falou, não tenho condição, mas se você quiser vir trabalhar de graça, eu tenho como te potencializar, me potencializou, me ajudou, encurtou caminhos, me levou para Transamérica, me levou para a Câmara, então sou um cara que eu sou muito grato, respeito demais, tenho um carinho enorme e sou muito feliz por poder contribuir com vocês. Obrigado. Com certeza, eu também tenho esse mesmo sentimento por César Marques, grande. Gente, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Uhul!